6 horas. 6 horas. Há mais ou menos 1 milhão de anos, os homens e mulheres e seus antepassados antes deles, não é? Paravam nesse momento para refletir, porque o tempo, a luz caía, o tempo mudava, a noite vinha, e esse era um momento de reflexão. Bom, com a luz elétrica a gente perdeu um pouco essa dimensão, mas isso ainda está lá no fundo do nosso ser, não é? A importância, não é, que faz sobre nós essa queda de luz e que nos leva a pensar no que a gente fez durante o dia. E eu estava pensando agora, nessa hora, sobre o meu amor às palavras, especialmente aquelas mal faladas, aquelas maltratadas, aquelas que o excesso de uso de repente transforma em rótulos e elas, ao virarem rótulos, congelam e perdem a sua capacidade de dizer, de significar e de significar de forma múltipla, né? Significar não só a coisa imediata, mas significar também o todo. E essa hora do nosso país, essa hora do nosso mundo, não é? Também nos leva a refletir sobre como determinadas palavras estão endurecidas, como nós estamos perdendo a capacidade de enxergar além da superfície das coisas, a usar as palavras como rótulos, e às vezes como armas de autodestruição, porque quando você para de enxergar, não é, a multiplicidade das coisas, você começa a endurecer você começa a ficar, não é, congelado, o que te aproxima da morte. Como dizia Viviane Mosé, palavras calcificadas, não é? A maioria das doenças que as pessoas têm são palavras calcificadas, poemas sem vazão. E eu estava pensando aqui, não é, hoje em dia no Brasil, palavras como direita e esquerda, palavras como política. Eu odeio política. E a gente confunde política com os políticos profissionais, com a Câmara, com o presidente, com o Congresso. Mas política não é isso. Política vem de polis. Vem daquele momento em que o homem deixou de viver em pequenos grupos e começou a ter a capacidade de se juntar em grupos maiores, nas cidades, nas polis. E aí a velha forma de se acertar com as pessoas não bastava mais. Era preciso uma forma mais elaborada, era preciso a política. Era preciso que a gente conversasse de forma mais ampla e não de um a um. Então, política é uma questão de sobrevivência, é uma questão de organizar o nosso cotidiano, não é? Seja num pequeno grupo do seu bairro, do seu condomínio, não é? Ou seja, no grande grupo de um estado como o Brasil, ou mesmo do conjunto da Terra, do planeta. Sem política não vai. Sem política nós teremos, não é, o cada um por si. Nós teremos o vale tudo. E isso a história já nos ensinou que não vale a pena. Se tem uma coisa que o vale tudo não vale, é a pena. Então é preciso respeitar a ideia de política e acreditar na nossa participação, na importância. Como nós vamos ter democracia, o governo do povo, se nós não nos organizamos como povo para coordenar esse governo? Então, é absoluta besteira desprezar a política ou apontar o dedo e achar que política é coisa dos políticos. Não, é responsabilidade nossa. E quando a gente pensa em política, hoje em dia, a gente vai logo para a direita, a esquerda, a fascista, a nazista, a comunista.
Besteira, minha gente. Existe direita sem esquerda? Eu penso assim, eu tenho duas pernas. Uma perna direita e uma perna esquerda. E só porque eu tenho as duas eu sou capaz de andar. Quando a perna direita me sustenta, a esquerda pode ir à frente. E aí ela vai passar a me sustentar para a direita e à frente. Assim como eu tenho dois olhos, o olho direito e o olho esquerdo. E isso me permite ver o mundo em três dimensões. Senão, um olho só eu viria chapado. Eu não seria capaz de determinar distâncias. Eu não seria capaz de me locomover no mundo. Eu tenho dois ouvidos, um direito e um esquerdo, e por isso eu consigo ouvir estéreo. E por isso eu consigo perceber de onde vem o som, de onde vem o aviso, de onde vem o perigo. Não existe direita sem esquerda. Não existe demonizar um dos lados da nossa vida. Não existe, não é, o revolucionário sem o conservador e vice-versa. Uma revolução precisa do conservador que vai mediar e dosar a transformação que é necessária. E o conservador precisa do revolucionário, porque se ficar conservado sempre na mesma, vira conserva, fica estéril, não muda. E a vida é mudança. Então, gente, vamos pensar no que as palavras significam, no que elas dizem para nós, na pluralidade de sentidos que cada palavra tem e como isso enriquece a nossa vida. E vamos evitar calcificar as palavras, porque isso pode nos empobrecer e nos levar à morte. Não é o que nós estamos assistindo, o que nós estamos falando, chamando hoje em dia de necropolítica. O que é a necropolítica? É o resultado de um pensamento fechado, de um pensamento que exorciza o outro lado, que nega a multiplicidade da vida. Isso só pode nos levar à esterilidade e à morte. É preciso acatar, não é? Por melhor que seja a minha visão de mundo, as minhas ideias, a minha concepção, é preciso acatar que a visão do outro me completa. Não se opõe a mim simplesmente, me completa, equilibra, me obriga a refletir sobre o que eu acredito e elaborar e melhorar. Direita e esquerda não existem uma sem a outra. Certo e errado não existem um sem o outro. Na hora que eu decido que eu escolho que isso é belo, nessa hora eu defini o feio. Como a gente vai escapar disso, meu Deus? Só uma mente muito obtusa vai achar que a gente pode excluir o diferente. Só uma pessoa fadada à felicidade vai perceber que nós nos completamos no diferente. 6 horas da tarde, hora em que a luz cai, a hora em que naturalmente a nossa atenção vai para dentro. Que tal se a gente começar a usar essa hora para duvidar das nossas certezas? Para equilibrar dentro de nós a nossa capacidade de reconhecer o diferente, o oposto, como algo válido, útil e necessário à nossa vida. Esse é o primeiro passo para a gente poder conversar, porque conversar não é falar, é ouvir. E é conversando, ou seja, ouvindo, que a gente se entende. E se a gente não se entender, meu amor, aí nós estamos lascados, não é não? Eu escrevi uma coisinha que eu adoro. Dúvidas não podem ser estúpidas, só certezas têm esse direito. Que é filha direta de uma porção de sábios, lá desde Sócrates,
do Tudo que sei é que nada sei, passando pelo Leminski maravilhoso. Nunca sei ao certo se eu sou um menino de dúvidas ou um homem de fé. Certezas o vento leva, só dúvidas ficam de pé. Vamos nessa, Irmandade, porque a gente precisa dos outros, precisa do diferente, para a gente ter chance de ser feliz. 6 horas é hora de refletir. Experimentem, que é muito legal. Beijos a todos.